A paz de Cristo, sejam bem-vindos a esse ambiente de ministração da palavra do nosso Deus. E nós queremos aproveitar a ocasião, já que se avizinha já o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, queremos trazer uma palavra de Deus para a igreja, para a comunidade cristã. E gostaríamos de partir de um texto bíblico, que é o texto do livro de Juízes. Gostaria que você acompanhasse comigo. No capítulo 4, o verso 1, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razó. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de uma palmeira, chamada Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Muito bem, esse é o texto que a gente quer aproveitar para compartilhar com vocês, considerando que é uma semana especial, porque vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, e eu gostaria de contextualizar a realidade e a presença da mulher na sociedade, no mercado de trabalho, na religião, partindo desse texto e fazendo um paralelo com a nossa época. É verdade que nós vivemos um tempo único, próprio, onde experimentamos situações que são exclusivas da nossa época. Mas tem dois fenômenos principais que têm nos chamado a atenção. O primeiro deles é a globalização, tanto geográfica, política, cultural e principalmente econômica. O segundo é a substituição dos papéis sociais, papéis esses que eram próprios dos homens e que agora são exercidos pelas mulheres. Ambos são fenômenos da pós-modernidade e me parece que não sabemos interpretá-lo bem, especialmente no contexto da religião cristã. Então, aproveitando a ocasião, eu quero fazer essa reflexão com os queridos e as queridas nessa noite, pensando na geração de Débora e as possíveis semelhanças com a nossa geração. Traçarmos um paralelo, contextualizarmos algumas semelhanças. E a primeira semelhança que eu vejo nesse texto com a nossa época é que é um tempo de opressão econômica, política e cultural. Havia 20 anos que a geração de Débora era oprimida pelo rei de Canaã. E era uma dominação militar, era uma dominação tecnológica, era uma dominação cultural. E é muito interessante a gente ver como que há um prevalecimento deles. O período da história, em torno de 1200 a.C., era o período em que começava a se manipular o ferro. Então, era um período em que o ferro, anteriormente era o cobre, agora o ferro. Então, militarmente, quem produzia carros de guerra, como era o caso dos cananitas, eles saíam na frente. Havia um domínio tecnológico, um domínio militar. E a gente não pode esquecer que nós somos produto de uma colonização recente, e quando nós vemos hoje o surgimento da liderança feminina, há de se pensar em que contexto que ela está assumindo. Nós somos, apesar de sermos libertos aqui na América Latina de uma colonização espanhola e portuguesa, nós ainda estamos dentro de um fruto, de resultados que são decorrentes desse período de exploração econômica, política e cultural. E na geração de Débora havia um fenômeno semelhante, porque Israel estava cercado pelos povos vizinhos, e eles estavam oprimidos, haviam sempre reinos que guerreavam e que tentavam prevalecer contra Israel. E o mais interessante também, e que nos dá um paralelo muito bom, é porque na geração de Débora não havia homens que tinham coragem para assumir a liderança das tribos. O texto que eu li, eu quero frisar bem o verso de número 4, lá diz exatamente isso. Diz que Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Era uma situação absolutamente incomum, dentro do contexto patriarcal da época, que uma mulher tivesse esse tipo de liderança. Então, há uma
ela assume um papel social dentro de um contexto em que os homens não tinham coragem para assumir aquele papel social, de ser uma liderança política e militar. E quando a gente olha a nossa realidade atual, e a gente pode fazer isso de maneira estatística, a gente percebe que os homens perderam a coragem de sustentar e liderar a família. Um dado que eu gostaria de trazer para vocês, é segundo o IPEA, um órgão do Estado, um órgão brasileiro, é o Instituto de Pesquisa Econômica, diz que em 2018, 45% dos lares são sustentados, são comandados por mulheres. Olha só, em 1995 era apenas 25%. Em 2018, 45%. Podemos imaginar hoje que pelo menos 50% dos lares são comandados por mulheres. Então, observe que há uma ausência do homem no sustento da casa, na responsabilidade com as demandas do lar. É o contexto de Débora. Então, a semelhança é muito grande aqui nesse contexto. Há um ausentamento do macho, do ambiente de sustento, de provisionamento, de proteção do lar. E as famílias brasileiras são oprimidas atualmente pela pobreza, pela falta de educação, pela falta de condições de moradia, pelo acesso deficitário à saúde. Por quê? Porque muitas famílias só têm uma mulher para sustentar. Esse também é outro dado interessante. E isso eu estava vendo na página do IBGE. O Brasil hoje ele tem mais de 10 milhões de lares que são compostos somente pelas mães sem o cônjuge, ou seja, mães que criam seus filhos sozinhas. Isso, olha só, isso aconteceu, essa projeção foi feita em 2005. Já em 2015, são 11,6 milhões de lares. Se a gente imaginar um lar com 3 pessoas, vamos pensar uma mulher dessa com 2 filhos, algumas têm muito mais, mas vamos pensar em 2 filhos, ou seja, são 3 pessoas numa casa, 12 milhões de lares, dá 36 milhões de brasileiros que estão dentro desse contexto. Ou seja, uma mulher sem a presença do companheiro para sustentar a família. Então, a gente percebe claramente que não é só uma questão, vamos dizer assim, cultural, porque muitas vezes o debate no ambiente da religião cristã é um debate muito religioso, mas há um contexto aqui, há um contexto histórico, há um contexto econômico, porque há um ausentamento do homem. Então, as famílias, muitas vezes, só têm uma mulher para sustentar. E a nação de Israel, nesse contexto, ela vivia oprimida dentro dos seus próprios domínios, ou seja, é uma nação que tinha tudo para dar certo, mas eles eram servos na sua própria terra. E a gente vive esses dias difíceis. Quando a mulher, ao assumir esse papel protagonista na manutenção do lar em nossos dias, ela está dentro de um contexto político, econômico e cultural de opressão, especialmente na América Latina e no Brasil também, especialmente no Brasil também. Por quê? Porque existem forças econômicas estrangeiras que oprimem a nação. Então, elas vão estar dentro de um contexto diferente. A globalização econômica dá essa possibilidade de empresas estrangeiras, multinacionais, que têm capital aqui no Brasil, mas que não têm interesses no povo brasileiro. O Brasil é apenas um mercado de produção e de consumo. Então, observe que a mulher ela está entrando nesse contexto, um ambiente de opressão. Isso precisa ser bem informado, porque é um tipo de governança que a mulher vai assumir num contexto de opressão, de exploração, de pobreza, de violência. Então, a primeira semelhança que a gente faz, o primeiro paralelo em termos de semelhança que a gente faz, é que é um tempo de opressão econômica, opressão política, opressão cultural. O segundo paralelo, a segunda semelhança, é que é um tempo, como eu já comecei a falar no bloco anterior, é um tempo de ausência do protagonismo masculino. Não é somente um tempo da ausência do elemento do gênero masculino, mas do protagonismo histórico, antropológico do homem. Observe que o governo da nação, nos dias de Débora, estava nas mãos dela. Lapidote era o marido, mas ele era apenas o marido da juíza. O texto, a caracterização de Lapidote no texto, se você prestar atenção, eu não sei quem é Lapidote, se ele é um fazendeiro, se ele é um comerciante, se ele é um executivo, se ele é um pastor. O texto diz, Débora profetiza, mulher de Lapidote. Lapidote, ele era apenas o marido. Ele não representa, nessa narrativa aí,
nenhuma força, nenhuma autoridade. A história sequer fala se ele sobe a batalha junto com Débora, porque Débora vai à guerra, juntamente com o comandante Baraque, mas Lapidote, ele é um desconhecido nessa história, ele só está nessa história por causa de Débora. Então, olha só, esse também é um contexto muitíssimo interessante nos nossos dias. O governo estava nas mãos de Débora, e Lapidote, ele era apenas o marido da juíza. Ele não era um colaborador, ele não era um parceiro, ele não era alguém que estava se esforçando, ele não estava empenhando, ele não estava correndo riscos. E a gente vive esse tempo de inversão dos papéis masculino e feminino. Antropologicamente, é a primeira vez na história. Nós não temos, em momento nenhum da história, uma transição do papel que é próprio do homem para a mulher. Nós não sabemos o resultado final desse processo e nem o objetivo dessa reflexão. Não é uma reflexão com o objetivo de fazer um juízo ou uma crítica, seja ela qual for. A ideia é a constatação. E na história da humanidade, o protagonismo feminino era uma exceção. Inclusive na Bíblia, nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, Atos 16, versos 14 e 15, é bem interessante, e é uma exceção muito legal, porque você vê o interesse de uma mulher na obra de Deus. Atos 16, verso 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Observe que o evangelho entra na Europa na casa de uma mulher. Então, isso também é muito interessante. Então, você vê que aquilo que era uma exceção no passado, no início da igreja, hoje é uma realidade. A maioria dos membros da igreja hoje são mulheres. A maioria dos trabalhos religiosos exercidos na comunidade religiosa são também feitos por mulheres. Então, é um momento de reflexão. Quando eu vejo assim esse sexismo, essa batalha, essa guerra entre sexos, eu acho que é uma tolice. E a gente vê que esse debate ele está muito presente no mundo acadêmico, mas está um pouco ausente no ambiente religioso, porque o homem da igreja cristã, ele se nega a fazer ele faz uma leitura apenas histórica, num contexto de época, ele não consegue atualizar isso. O contexto histórico, antropológico e cultural dos dias atuais é diferente do contexto do Novo Testamento. Então, a gente precisa atualizar a nossa leitura. Assim como a experiência de Débora no Velho Testamento, ela precisa ser lida, entendida, interpretada dentro de um contexto. Hoje também o papel das mulheres na sociedade, na igreja, na política, na economia, em todos os segmentos da sociedade, precisam ser contextualizados à realidade social, política e econômica. Nós estamos oferecendo aqui alguns dados, mostrando que a maioria dos lares brasileiros hoje, a metade dos lares, pelo menos, são sustentadas por mulheres. São as mulheres que trabalham, as mulheres que alimentam, as mulheres que educam. E há uma ausência deliberada do gênero masculino. Então, penso que não é hora de nenhum tipo de sexismo, nenhum tipo de enfrentamento, mas da igreja cristã orar pelas mulheres, para que Deus tenha misericórdia da humanidade e abençoe as mulheres que estão investidas de autoridade e de poder no mundo. Então, nessa data especial, eu convido você a estar nas suas orações, orando pelas mulheres, ore pela sua esposa, pela sua irmã, ore pela sua cunhada, ore pela sua colega de trabalho, ore pelas mulheres que estão ao seu redor. Eu acho que isso seria muito digno da parte dos homens, especialmente. Esse reconhecimento de que as mulheres estão desenvolvendo um trabalho social relevante e não se trata de competir com elas. Trata-se de orar por elas, de ajudá-las e de apoiá-las naquilo que deve ser apoiado. Então fica aqui a homenagem da Igreja Batista Nova Vida a todas as mulheres brasileiras, todas as mulheres, no mundo inteiro, na verdade, né, a homenagem e o reconhecimento da Igreja Cristã do lugar da mulher na sociedade brasileira e também no contexto da Igreja. Então, receba antecipadamente, né, o nosso abraço. Hoje ainda é dia 7, mas receba já o nosso abraço do Dia Internacional da Mulher. Deus as abençoe.